A paz do Senhor Jesus, alunas e alunos da EBD. Estamos caminhando para o final desse quarto trimestre de 2020 e, portanto, desse ano, que já está sendo chamado de, abre aspas, o ano perdido, em razão dessa pandemia provocada pelo Covid-19. Eu estou em dúvida se devo contar esse ano na minha idade, já que ele foi perdido. E aí, JP, conta ou não conta? Passo. Brincadeiras à parte, a realidade é que desde meados de março, a EBD Online tem sido a ferramenta que a IEADSE, com o apoio e incentivo irrestrito do nosso pastor Wagner Gabi, tem sido utilizada para manter o ensino da palavra de Deus, mantendo a sua tradição de uma igreja que tem membros dedicados e sedentos em aprender a palavra de Deus. Reitero que você não esqueça de duas coisas. Primeiro, de compartilhar essa aula com o maior número de pessoas possíveis. E, em segundo lugar, que as aulas presenciais para a classe de adultos já foram retomadas em todas as nossas congregações. Hoje estudaremos a lição 11, que tem por título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? O texto áureo desta lição está em Jó, no capítulo 36, versículo 15, e diz assim: ao aflito, livro da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática diz o seguinte: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Nós vamos explorar isso bastante nessa aula de hoje. O texto bíblico para ser lido em classe, ou a leitura bíblica em classe, está em alguns capítulos de Jó que vem ao encontro dessa parte do discurso de Eliú. Então vamos começar Jó 32, do versículo 1 até o 4, que diz o seguinte: então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó 33, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34, a partir do versículo 1 até o 6. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. E Jó, capítulo 36, versículos 1 até os 5. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza.
grande é em força de coração. Dando continuidade ao estudo do livro de Jó, nessa aula vamos estudar a teologia de Eliú. Desenvolvemos nosso estudo para responder, entre outras, a seguinte pergunta: o sofrimento é uma correção divina? Já estamos caminhando para o final do livro. Depois de completada essa aula, faltarão somente mais duas para você ter um conhecimento mais profundo desse livro da Bíblia Sagrada, que talvez seja um dos menos compreendidos pelos cristãos do nosso tempo. O principal tema do livro é adoração desinteressada. O segundo grande tema do livro é o problema do mal. Por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem? Por que os inocentes sofrem? O caos atinge tanto aos justos quanto aos ímpios. Nesse caso, devemos pedir proteção contra o caos a cada dia, para nós mesmos, para os nossos entes queridos e para os nossos amigos. A partir do capítulo 32 do livro de Jó, um novo personagem entra em cena. Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Inicia-se, portanto, um novo ciclo no livro. Os discursos teológicos de Eliú, em um total de 4, estendem-se do capítulo 32 ao 37. Trata-se de um longo texto em que Eliú expõe meticulosamente toda a sua argumentação. Charles Swindoll, no seu livro Jó, um homem de tolerância heróica, observou que o longo trecho dos discursos de Eliú, que vão do capítulo 32 ao 37, é maior do que 12 outros livros do Antigo Testamento e 17 dos 27 livros ou cartas do Novo Testamento. Eliú gastou muita saliva para contra-argumentar o que Jó dissera. O primeiro discurso compreende os capítulos 32 e 33. O segundo discurso encontra-se no capítulo 34. O terceiro discurso está contido no capítulo 35 e o quarto nos capítulos 36 e 37. Esses capítulos introduzem esse novo discursor que ainda não havia sequer sido mencionado nem no prólogo, nem na discussão poética. E, de igual modo, também foi ignorado nos discursos de Yahvé e no epílogo. Qualquer que tenha sido a origem literária desses discursos, eles, sem dúvida, oferecem uma transição significativa das últimas palavras de Jó, presentes no capítulo 31, versículo 40, explorado pelo professor Sandro nas últimas aulas, para o discurso de Yahvé, presente em Jó 38, 1 a 42, 6. Tem sido defendida com frequência a opinião de que essas coisas abrandam o poder dramático do livro, mas também podemos observar que constituem uma espécie de transição gradual para a manifestação de Deus. Já no início dessa aula, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó cometeu pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto a sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. É o que veremos com maior clareza nas aulas seguintes. Eliú foi o mais sábio dos amigos terríveis de Jó. Em relação ao problema do mal, por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem, ele tinha as melhores percepções de todos, inclusive de Jó. Eliú empregou o argumento quase exclusivo dos outros, a lei moral da colheita segundo a semeadura, ou por outras palavras, a teologia da retribuição, que é o que temos usado nestas aulas. Mas acrescentou algumas compreensões.
Jó manteve o seu argumento de inocência em toda a discussão e não achou muita ajuda nos argumentos de Eliú para explicar o enigma do sofrimento. Os seus 4 argumentos podem ser assim resumidos. Primeiro discurso, capítulo 33. O que disse Jó? Deus é indiferente aos sofrimentos dos homens. O que rebateu Eliú? Deus fala através dos sonhos e pela dor instrutiva. Ver também capítulo 13, versículo 22. O segundo discurso, no capítulo 34, Jó diz: Deus não é justo em seu tratamento para com os homens. Ele é arbitrário e não respeita o homem inocente. Eliú responde: Deus é justo, embora sua justiça possa ser misericordiosa para os homens. Perceba que há muitos mistérios não explicados no discurso. Ver também capítulo 19, versículos 6 e 7 e capítulo 27, versículo 2. Terceiro discurso no capítulo 35. Jó diz: Deus sabe que os homens estão sofrendo. Mesmo assim, continue indiferente, não agindo em favor dos inocentes, nem castigando os maus. Eliú responde: Deus é soberano. Portanto, pare de se queixar. O sofrimento não o atinge, nem mesmo quando o inocente sofre. Perceba que os mistérios persistem. Veja também 10, 7, 19, 6 e 7, 27, 2 e 35, 3, todos do livro de Jó. E o quarto discurso, do capítulo 36 e 37, Jó diz: Deus tem agido erradamente contra mim. Eliú responde: quem pode acusar Deus de qualquer coisa? E ele usa uma expressão dura. É ridículo fazer tais acusações contra Deus, o Deus Supremo. O educador divino tem métodos especiais, a propósito, na aflição. Está envolvida a disciplina. O temor do Senhor é central em toda a vida se um homem deseja ser justo. O bloco formado pelos discursos de Eliú, que começa no capítulo 32, tem como início o tema do silêncio, ou aborda o silêncio dos amigos de Jó. Jó havia terminado o seu discurso e outro tanto havia acontecido com os seus 3 amigos. Nada mais ele tinha para dizer, nem eles continuaram a falar. Isso preparou o palco para Eliú, que afirmaria falar por inspiração divina e, portanto, com maior autoridade do que a tríade anterior. Mas Eliú apenas repetiria o que os outros já haviam dito, em boa poesia, mas não com nova substância, exceto porque falaria sobre o sofrimento como medida disciplinadora. Eliú, segundo Champlin, era um, abre aspas, cabeça quente, mas que precisava observar o costume oriental de respeitar os mais velhos. Portanto, sentou-se quietamente, ouviu toda a discussão, mas ia esquentando mais e mais ao perceber a futilidade de todos os esforços dos 3 amigos de Jó. Ele mal podia conter-se quando Jó apresentou sua defesa final. Mas, assim que ele terminou, Eliú se levantou com toda a arrogância e começou a atirar as suas palavras de terror. Ele atacou Jó e seus 3 amigos, pois afinal das contas, eram todos idosos, estúpidos, que precisavam receber instruções da parte de um jovem, abre aspas, superior. A ira de Eliú explodiu, a gente vê isso no capítulo 32, versículo 2, ainda com maior violência, porque ele teve de conter-se durante a discussão por causa da sua juventude. E ele ficou desgostoso e a sua ira acendeu-se pelo fracasso dos consoladores miseráveis em convencer Jó do seu pecado, levando-o ao arrependimento. Mas ele concordou com os 3 amigos quanto aos argumentos gerais e esperou, mediante alguma expressão superior, divinamente inspirada, veja isso no versículo 8 do capítulo 32, conseguir fazer aquilo que eles deixaram de fazer. Eliú,
além de ser um jovem cabeça quente, entre aspas, que pensava saber mais do que as pessoas mais velhas, buscava soluções fáceis para questões difíceis, que a, abre aspas, geração mais idosa não fora capaz de descobrir. Jó chegara ao extremo de justificar a si mesmo em lugar de Deus. De fato, ele chamara Deus de injusto, porquanto punia os bons tanto quanto os maus. Veja também Jó, capítulo 9, versículo 22. E ele não fazia nenhuma distinção. A expressão porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus, presente no versículo 2 do capítulo 32, deve ser entendida como sendo uma dedução de Eliú, e não propriamente uma referência à atitude de Jó durante os debates. Por desconhecer os bastidores da aprovação, Jó ainda continuava acreditando que Deus seria, de fato, o grande responsável pelo seu sofrimento. Nesse aspecto, Jó acreditava ser inocente e não poderia ser, de forma alguma, responsabilizado pelo infortúnio que lhe viera. Eliú, portanto, como observa Clarke, citado por José Gonçalves nesse livro aqui, que a gente já mostrou e já falou, é publicado pela CPAD, censurava os amigos por acusarem Jó sem uma fundamentação plausível e, ao mesmo tempo, censurava Jó por acreditar que esses deixava de enxergar as suas fraquezas e imperfeições por causa de uma excessiva confiança em si mesmo e um demasiado apego a uma justiça própria. Nesse aspecto, acreditava Eliú, Jó agiria com imprudência ao questionar a providência divina e a sua suposta falta de benignidade nos seus atos. Por outras palavras, segundo Eliú, quando Jó se apega à sua alegação de inocência, ele implica que a sua justiça é superior à de Deus. Eliú não pôde tolerar Jó levantando uma suspeição sobre a justiça de Deus. Ele sente que deve defender a honra e o caráter de Deus contra a acusação faliciosa de Jó. No capítulo 33, versículo 12 ao 18, Eliú responde a Jó e mostra aspectos da revelação de Deus na história humana. Até o presente momento, Jó queixava-se de que, mesmo diante do clamor ou de clamor por resposta, o Senhor nada lhe comunicara. Eliú entendia que Jó interpretava o silêncio de Deus como uma forma de punição contra ele. Segundo Eliú, Jó dissera que o Senhor procurava pretexto contra ele e considerava-o o seu inimigo. Veja o versículo 10 do capítulo 33. Em 33:14, lemos o seguinte: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Eliú tem razão em mostrar que o Senhor sempre se revelou na história. No entanto, por desconhecer os bastidores da provocação ou da aprovação, de Jó, ele ignorava essa ausência de Deus, sentida pelo patriarca. Da mesma forma que Eliú, Jó também ignorava os bastidores da própria aprovação, o que fazia crer que Deus, por não estar a favor dele, escolhera não falar. A verdade é que tanto Eliú como Jó desconheciam a razão desse, abre aspas, ocultar-se de Deus. Bem, vamos adiante. Veremos que Deus nunca deixou de revelar-se, mas às vezes esconde ou escolhe ocultar-se no silêncio. Na sua obra, Quando Deus se Cala, o Silêncio na Bíblia, Silvio José Baez, citado por José Gonçalves, faz um meticuloso estudo sobre o lugar do silêncio nas escrituras sagradas. Baez destaca que o silêncio é um fenômeno complexo e dificilmente definível. Nesse aspecto, o silêncio não pode ser identificado como uma mera ausência de sons ou mesmo vazio de comunicação. Ele serve de sinal nas relações entre pessoas e por isso mesmo é carregado de sentido. O silêncio possui importância crucial no processo de comunicação e,
Por isso mesmo, é essencial na experiência religiosa. Baez destaca que o silêncio, na perspectiva teológica, é uma rica metáfora do ser e do agir de Deus que se revela através da palavra, que o manifesta, e do silêncio que o esconde. É no campo da espiritualidade, portanto, que o silêncio se reveste de maior interesse, pois é inegável que ele promove o encontro com Deus. Mesmo os amigos de Jó fazendo muito barulho, o silêncio no livro de Jó é algo que logo é perceptível ao leitor. As causas desse silêncio podem ser vistas de diferentes ângulos. Os amigos de Jó estavam convencidos de que Deus não o respondia porque ele abrigava algum pecado. Para Eliú, Jó padecia de um orgulho pecaminoso que o impedia de escutar a voz de Deus, pois ele falava, mesmo que fosse por meios de imagens chamadas de oníricas, ou seja, imagens produzidas pelos sonhos. Como já foi demonstrado aqui nesse capítulo, o silêncio ou o ocultar-se de Deus ocorre por outras razões no livro de Jó. Dessa forma, é possível dizer que o Senhor estava calado, mesmo quando o seu silêncio falava bem alto. Nas palavras de Baez, o calar de Deus se torna o convite mais forte, voltado para a criatura humana, a abandonar as palavras vazias, as palavras tranquilas, para entrar numa escuta mais profunda. De fato, talvez não seja verdade que Deus se cala totalmente. Talvez seja mais verdadeiro que Deus fala de modo diferente e que sua voz exige ouvidos mais atentos, corações mais disponíveis. Se o movimento harmônico dos astros no céu é uma voz sem som, como a gente vê em Salmos 19, 2 a 5, assim se pode supor que a história dramaticamente perturbadora tem um som divino, que, se for escutado, abre para horizontes inauditos de sentido. Certamente, exige-se uma vigilância paciente, uma espera que não pretende respostas imediatas, que sabe que não pode ter satisfação com uma receita validada de uma vez por todas. Bom, indo mais adiante, no capítulo 34, Eliú faz uma defesa destacando ser Deus soberano e justo. Lemos no versículo 39 do capítulo 34, se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só? Os amigos de Eliú haviam, por diversas vezes, contrastado o agir justo e soberano de Deus com as atitudes de Jó. Agora, Eliú põe novamente essa temática em evidência. Convém dizer que a soberania de Deus é uma doutrina bem definida nas Escrituras Sagradas. Ela faz parte dos atributos de Deus. John Wiley define um atributo, como sendo aquelas qualidades que pertencem à natureza divina que a constituem. Exemplos são vistos claramente em vários textos bíblicos, tal como em Deuteronômio 10, 17, que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa, nem aceita recompensas. Salmos, capítulo 135, ou Salmo 135, versículo 5, diz o seguinte: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. O último exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 15 e 16, lemos: a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver,
ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Dentro desse contexto, é oportuno destacar o que disse o escritor Jerry Walls, ao chamar a atenção para o fato de como Deus é retratado dentro de alguns segmentos da teologia protestante. Preste atenção. Segundo ele, para muitos pregadores modernos, Deus não passa de um, abre aspas, carregador de malas, um serviçal a serviço do seu Senhor que tem atuação semelhante a um, abre aspas, gênio da lâmpada. Ele está pronto a atender todo e qualquer pedido que lhe seja feito. Ele destaca que essa metáfora contrasta com a figura de um Deus soberano, pregado não apenas pela teologia protestante histórica, mas sobretudo pelos escritores bíblicos. Segundo Walls, Deus é reduzido a um carregador de malas cósmicos, cuja única preocupação seria satisfazer, seja lá qual forem as necessidades que as pessoas tenham em suas vidas. A figura de um Deus de amor santo, diante de quem estamos em pecado e em necessidade de salvação, é obscurecida ou até mesmo negada. A doutrina é descartada, a Bíblia é utilizada como um manual de autoajuda e a adoração é substituída por várias formas de entretenimento. Muitos se cansam de tais novidades e reconhecem que, se de fato existe um Deus, ele deve ser levado bem mais a sério. É exatamente essa a ideia que Eliú demonstra querer combater. Não estaria Jó atentando contra esse importante conceito quando parecia querer nivelar-se ao seu Criador? Ele o mostra que é a criatura que depende do Criador e não o Criador da criatura. Veja o capítulo 34, versículos 13 até o 15. Louis Stadelman, no seu livro Itinerário Espiritual de Jó, destaca que, no capítulo 33, Eliú defende a tese de que Deus é maior que o homem e não precisa dar contas dos seus atos. Veja versículos 8 até o versículo 13. E no capítulo 34, que Deus é Senhor absoluto. Se fosse injusto, o universo simplesmente não subsistiria. Da mesma forma, John MacArthur, no seu comentário bíblico, destaca que Eliú, em capítulo 34, versículo 31 até o 33, defende que Deus não será regulado em suas tratativas pelo que as pessoas possam pensar. Ele não consulta homens. Quando ele escolhe castigar, decide à medida que é suficiente. Ninguém se opõe, nesse aspecto, à tese de Eliú, quando esse defende a soberania de Deus. Mas é preciso cuidado para não transportar para dentro do texto bíblico concepções teológicas modernas que se chocam com o próprio texto. Nesse aspecto, a soberania de Deus não pode ser confundida com tirania. Deus é soberano, mas não é tirano. Ele é Senhor, mas não é um déspota. Isso é importante quando contrastada com a liberdade do homem. Deus agiu soberanamente ao permitir a aprovação de Jó, mas, por outro lado, respeitou a ação livre de Jó em dar resposta a essa aprovação. Uma importante contribuição teológica de Eliú, no debate que ele travou com Jó, está no seu entendimento do valor pedagógico do sofrimento. No versículo 15 do capítulo 36, nós lemos: ao aflito livra da sua aflição e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. Aqui nesse texto, Eliú diz que Deus, por meio da aflição e do sofrimento, abre os ouvidos com quem ele trata. Nesse aspecto, Jó estaria experimentando a disciplina do Todo-Poderoso, mesmo pondo em realce os pecados que Jó cometera a partir da sua provação. Essa e outras falas de Eliú põem em destaque o argumento contraditório de Jó, de que, por um lado,
dignificava a majestade de Deus, do Deus vivo, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Lição que vale muito para os nossos dias. Em Mateus, no capítulo 22, 34 a 39, quando Jesus foi indagado sobre qual seria o maior mandamento da lei, ele respondeu assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É comum vermos rodinhas nas dependências da igreja fazendo os comentários em baixa voz, quase sussurrando, ou seria mais propício falar murmurando. Quando presencio esse tipo de atitude, eu costumo, abre aspas, entrar na roda e perguntar: estão abençoando a vida de quem? Invariavelmente, o constrangimento se estampa no rosto de todos e não raras vezes o grupo se espalha, porque não estavam cumprindo aquele que Deus e Jesus Cristo avaliou como o segundo grande mandamento. Continuando, vemos que Eliú, à semelhança dos seus amigos, parece convencido de que Jó estava sendo disciplinado pelos pecados anteriormente cometidos. Louis Stadelman, na obra já citada, destaca que Eliú defende que o sofrimento é um castigo salutar que exige aceitação livre do homem. Jó deveria, portanto, aceitar o desígnio divino. Não há dúvida de que Jó foi moído pelo sofrimento, mas é inegável que ele cresceu por meio dele. Jó não sofreu para ser disciplinado de um comportamento errado, pois o próprio Deus já havia testemunhado a favor do seu comportamento exemplar, lá no capítulo 1, versículo 8. Ao ser provado, Jó exteriorizou atitudes que mereceram censura por parte do Senhor. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Diz o Senhor a Jó no capítulo 38, versículo 2. Jó desconhecia aspectos ocultos da sua vida que o fogo da provação fez aflorar. Mesmo sem ter consciência disso, ele estava sendo tratado por Deus. R.C. Sproul destaca que, às vezes, a presença da dor em minha vida traz o benefício prático de me santificar. Deus trabalha em mim através da aflição. Por mais desconfortável que a dor possa ser, sabemos que as Escrituras nos dizem constantemente que a tribulação é um meio pelo qual somos purificados e conduzidos a uma dependência mais profunda de Deus. Há um benefício a longo prazo que presumivelmente perderíamos não fosse pela dor que somos chamados a suportar por um pouco tempo, entre aspas. As Escrituras nos dizem para suportar por um pouco, porque a dor que experimentamos agora não pode ser comparável com as glórias reservadas para nós no futuro. Do outro lado, o prazer pode ser narcótico e sedutor, de modo que quanto mais o apreciamos e mais o experimentamos, menos conscientes nos tornamos de nossa dependência e necessidade da misericórdia, auxílio e perdão de Deus. Prazer pode ser um mal disfarçado, produzido pelo diabo, para nos levar à ruína final. Essa é a razão por que a procura do prazer pode ser perigosa. Quer experimentado por dor ou prazer, não queremos perder Deus de vista e nem a necessidade que temos dele. Todo cristão que vive a fé cristã autêntica compartilha a experiência de Jó. O sofrimento é uma consequência da atual condição humana. Não há como evitá-lo. Dependendo da forma como é compreendido, o sofrimento pode produzir santos, mas infelizmente também pode produzir ateus. Os santos, assim como Jó, buscam em Deus a razão pela qual ele permite que o sofrimento aconteça. Os incrédulos não admitem que um Deus bom e soberano compartilhe com o sofrimento humano.
eles caem no ceticismo e na falta de sentido para a vida. O cristão sabe que não deve ignorar as palavras do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Concluindo, em um apertado resumo, destaco o que de mais relevante devemos levar dessa aula. São 3 importantes aspectos que retiramos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Contudo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, vê no sofrimento um papel pedagógico. Que nosso bom Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.